Estamos no meio de uma guerra invisível e, conforme a Escritura diz em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. E estas forças espirituais, estes generais, eles não marcham à luz do dia. Eles operam no mundo metafísico, nas regiões celestiais. E um dos campos bastante ativos no mundo em que nós vivemos, no habitat onde estamos inseridos, é o sistema religioso. Por isso, esta guerra não se vê, é uma guerra sem tanques, mas tem alvos reais e visíveis. E os cristãos são chamados a essa batalha, mas infelizmente são chamados para um campo de batalha fraudulento. Aquilo que parece ser um campo de batalha legítimo é um engodo. Porque este campo de batalha é, na realidade, uma armadilha montada pelo próprio Satanás. O alvo estratégico destes generais celestiais é o coração do homem. Por isso a Escritura deixa bem claro em Ezequiel capítulo 36, o versículo 26, diz que dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Este versículo deixa claro que o objetivo da nossa redenção por parte de Deus é a transformação do coração humano. Deus quer dar-nos um coração novo, o que mostra que o plano de Deus e do inimigo convergem no mesmo objetivo, no mesmo ponto, que é o coração humano. Por isso a Escritura deixa claro em Provérbios 4:23: guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Esta é uma das declarações mais diretas de que o coração é o centro da vida humana. Por isso, é um alvo espiritual. E Satanás sabe que, ao controlar o coração, controla tudo. Por isso, Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, disse que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, por aí fora. Jesus deixa claro que o coração é a fonte das corrupções. E Satanás sabe disto. Por isso, o plano de Deus é transformar o coração do homem. O plano de Satanás é controlar o coração do homem. É diferente. Deus pretende transformar, Satanás pretende controlar. Só que Deus e o diabo usam métodos diferentes. Isto tem a ver, está de acordo com as capacidades que cada um deles tem e as limitações que Satanás tem. Por isso, Deus pode transformar o coração do homem. E quando Deus transforma o coração do homem, é sempre de dentro para fora. Deus tem acesso ao nosso coração, ao nosso espírito, e pode controlar, moldar, mexer de dentro para fora. Satanás não. Satanás, para controlar o coração do homem, devido às suas limitações, ele só pode fazê-lo de fora para dentro. Como é que ele faz isso? Por meio dos nossos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos no nosso corpo físico e é por meio destes 5 sentidos, visão, olfato, audição, paladar e tato, por meio destes 5 sentidos, que nós temos acesso ao mundo físico. Nós temos percepção do mundo físico por meio destes 5 sentidos que nos foram dados. Por isso, estes 5 sentidos são como que portas e janelas do mundo físico, do nosso habitat, para dentro da nossa alma, com acesso ao nosso espírito. E é este método que Satanás usa. Tem que ser de fora para dentro. Agora, Deus pretende transformar o coração do homem, de dentro para fora, Satanás pretende controlar. E os cristãos, infelizmente, estão a ser ludibriados para lutar uma luta errada, uma guerra errada, um campo de batalha fraudulento. É que todos aqueles que são crentes estão a lutar, mas se o campo de batalha tiver sido escolhido, ou pior que isso, se tiver sido arquitetado pelo próprio Satanás, o próprio Satanás montou, arquitetou, fabricou o campo de batalha. Se assim for, esse campo de batalha é uma armadilha. Para nós entendermos aquilo que realmente está a acontecer,
não é possível usando apenas os nossos olhos físicos. É preciso nós fazermos apelo aos olhos do nosso coração, do nosso espírito, conforme está em Efésios 1,18, em que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele pediu a Deus que orava para que os cristãos em Éfeso lhe fossem iluminados os olhos do seu coração. E os olhos do coração têm a ver com discernimento espiritual. E apenas Deus pode, então, fazer brilhar esse discernimento no nosso íntimo. E nós precisamos ativar esses olhos espirituais para podermos perceber o engano em que nos encontramos. Um campo de batalha do engano, que é uma armadilha. E neste campo de batalha, nós não estamos a assistir uma guerra entre o bem e o mal. Não. Nós temos aqui duas frentes, sim, mas nestas duas frentes nós temos pessoas sinceras que, infelizmente, foram engodadas, foram enganadas a ir lutar uma guerra que não é deles. É um campo de batalha, que é uma armadilha, é um campo de batalha errado. Então, que duas frentes são estas? Nós temos, de um lado, o cristianismo tradicional, que foi estabelecido no Concílio de Niceia, em 325, em que foi um marco para padronizar o cristianismo. Por isso, em 325, estabeleceu-se o primeiro credo oficial, um conjunto de crenças, de doutrinas que estabeleciam cristianismo oficial, que é conhecido como o credo niceno, em que existem alguns dogmas, como a Trindade, inferno de fogo, alma imortal, por aí fora, a divindade do Cristo, em que, para alguém ser considerado cristão, nós temos então aqui este conjunto de dogmas, de crenças, de doutrinas. Por isso, a partir do ano 325, deu-se início à religião oficializada. E lá está, isto é um cristianismo oficializado muito diferente da eclésia que Jesus havia criado, que era uma congregação simples, que não havia ali nenhum poder centralizado, as congregações estavam espalhadas, eram autónomas. Porquê? Porque era Cristo quem as dirigia, não havia nenhum órgão central que manipulava tudo, não havia. Havia o ensino dos apóstolos, sim, que depois ficou escrito o que eles tinham que escrever e depois morreram e a congregação estava formada, estava ali os alicerces, mas não havia nenhum órgão centralizado. Com o Concílio de Niceia as coisas mudaram. Depois houve uma reforma protestante no século XVI, com Lutero, com Calvino, Armínios, e também por meio do rei Henrique VIII surgiu o anglicanismo. Então esta reforma foi uma continuidade do cristianismo oficializado, apenas com algumas mudanças, algumas nuances, nada mais do que isso. Pois nós temos de um lado esta frente nesta batalha, o cristianismo oficializado. Qual foi a outra frente que surgiu? A outra frente foi no século XIX, quando começaram a surgir em força as seitas reformadoras. E estas seitas reformadoras encaixam-se muito bem nas perditas palavras de Cristo, em Mateus 24, sobre os falsos profetas, que iriam surgir falsos profetas. Dentro deste pacote de falsos profetas, temos várias denominações que surgiram no século XIX, como os Mormons, como o movimento adventista, as Testemunhas de Jeová, o Exército de Salvação, a Ciência Cristã, os Shakers, por aí fora, uma quantidade de grupos religiosos em que eles alegavam voltar ao cristianismo puro do primeiro século. E o que eles queriam fazer era desconstruir o cristianismo padronizado, oficializado lá no Concílio de Niceia. Por isso eles passaram a questionar as doutrinas nicenas, Trindade, Inferno de Fogo, alma imortal. Por isso este movimento que surgiu no século XIX era contra a Trindade, contra o Inferno de Fogo, contra a alma imortal. Por isso aquilo que estes movimentos, estas seitas reformadoras fizeram foi restaurar a verdade, resgatar estas verdades abandonadas pelo cristianismo. E nós temos aqui esta frente, neste campo de batalha, temos esta outra frente. E esta outra frente das seitas reformadoras, eles também exigem obediência institucional. Que obedecer ao organismo é um critério de salvação. Se não nos obedeceres, vocês perdem a salvação. Aquilo que realmente aconteceu foi mudar um trono por outro. Saíram de Roma para entrar em Brooklyn. Saíram de Roma para entrar em Utah, onde estão os Mormons, ou entrar em Michigan, ou entrar em Boston, onde estão os Adventistas e a Ciência Cristã. O que eles fizeram foi mudar o trono de Roma para os Estados Unidos.
Não foi mais do que isso. Por isso, a conclusão que nós podemos chegar é que existe aqui estas seitas reformadoras do século XIX que desconstruíram o cristianismo padronizado, mas reconstruíram um novo sistema padronizado segundo a sua imagem. Por isso, o que eles fizeram foi destronar Niceia para coroar os seus concílios. Rejeitaram a tradição romana para criar as suas próprias tradições. Estão-me a fazer entender? Foi isto que aconteceu. E temos aqui duas frentes num campo de batalha. E eu não deixo de questionar com relação a Atos 20:30, que diz que dentro de vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Este texto fala sobre pessoas que iriam surgir, homens, que iriam ser instrutores, que iriam torcer o ensino do Cristo, mas apenas para criar impérios. E, obviamente, fazer a aplicação destas palavras aos líderes pós-apostólicos, eu vou fazê-lo com o devido cuidado e com alguma cautela, porque pessoas como Lutero, Calvino, Armínios, eles não começaram as reformas como falsos mestres, tanto que os ensinos deles até perduram até os dias de hoje e até são alvo de estudo, de crítica construtiva. Os escritos destes reformadores do século XVI, muito diferente dos escritos das seitas que surgiram no século XIX, sempre com novas luzes, quer dizer, nós temos os escritos de Lutero, Calvino, de Armínios até os dias de hoje. Estas seitas modernas estão sempre a novas luzes. Estão a ver aqui a diferença. Eu não queria catalogar Lutero, Calvino, Armínios e outros com Atos 20:30. Não o queria fazer. No entanto, não deixo de me questionar porque todos estes movimentos acabaram por fundar sistemas que dividem estruturas que se tornaram o centro de identidade ao lado do Cristo. Temos o trono do Cristo e depois temos estes movimentos que são centros de identidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que a fé deixou de ser simplesmente eu sigo a Cristo, eu sou cristão. Não é apenas isso. Eu sou um cristão luterano ou sou um cristão calvinista. Eu tenho uma vertente anglicana ou arminiana. Notem, nós temos aqui vários movimentos, embora eles todos se tratem como irmãos, consideram-se como irmãos, não como hereges, não têm apenas maneiras diferentes de encarar a interpretação bíblica, e eles não se ostracizam por isso. É bonito de se ver esse elo entre estas vertentes de pensamento, é muito bonito de ver, eu só me estou a perceber disso agora, à medida que vou estudando um pouco mais sobre os escritos das vertentes religiosas, pentecostais, batistas, luteranas, por aí fora, é bonito de ver, só que eu não deixo de questionar, porque estas vertentes que surgiram, Lutero, Calvino, Armínio, por aí fora, encaixar isto em 1 Coríntios 1, 12 e 13, em que Paulo diz: alguns entre vós dizem que eu sou de Paulo, outros que sou de Apolo, outros que sou de Pedro, ainda há outros que dizem que sou de Cristo. E depois Paulo pergunta: então, será que Cristo está dividido? E é aqui que eu me questiono até que ponto estes homens que tiveram boas intenções, estes reformadores históricos, Lutero, Calvino, Armínios, por aí fora, até que ponto podem ser encaixados em Atos 20:30 pelo facto de criarem sistemas que dividem. Agora, eu acredito que não foram eles que criaram, mas sim os seus seguidores. Por isso, eu acredito que eles tenham tido inocência naquilo que fizeram. Agora, uma coisa eu vou deixar claro, e vou dizer isto sem medo, e sem a mínima dúvida, que as seitas do século, que surgiram no século XIX e XX, como Mormons, Adventistas, Senhor Jeová e outros, que vão além da simples divergência doutrinária, vão além disto, assim como Lutero discordou de Calvino, ou Calvino discordou de algumas coisas de Lutero, estas seitas vão além dessa divergência doutrinária. E eles criaram os seus próprios profetas, as suas próprias instituições exclusivistas. A salvação está aqui, as suas próprias estruturas de hierarquia, e exigem fidelidade institucional. Quer dizer, a fé já não depende só do Cristo. Não, tu tens que ser fiel à estrutura que nós montamos. Vou-vos dar um exemplo. Acerca do batismo que é feito nestas seitas modernas, e vou dar o exemplo das Testemunhas de Jeová. Notem, o batismo nas Escrituras
é um sinal público de arrependimento e fé em Cristo. Ponto. É isto. Fé em Cristo. Reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com Mateus 28, 19 e 20. Só que, nas testemunhas de Jeová, o batismo é reinterpretado como um juramento de lealdade à organização. Isto é, a fórmula do batismo inclui a submissão ao espírito dirigente da organização. Tanto que as perguntas do batismo, existe a primeira, reconhecer o Pai e o Filho. A segunda pergunta é reconhecer a organização. Isto é, as testemunhas de Jeová, de forma intencional, retiraram o Espírito Santo da segunda pergunta e colocaram lá organização. Por isso a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito da organização. Por isso a fórmula do batismo nas testemunhas de Jeová inclui a submissão ao Espírito dirigente da organização. Isto é assustador, porque isto é um batismo organizacional, uma dedicação a uma organização e não ao Cristo. Por isso torna-se legítimo dizer que o batismo nas testemunhas de Jeová não é um batismo cristão, mas sim uma consagração a uma estrutura humana. Chegamos a essa conclusão sem a mínima dúvida. E a ironia disto tudo é que as testemunhas de Jeová criticam os católicos por batizarem crianças com uma tigela. Ok, tudo bem, e tem razão, batizar crianças e derramar água sobre a cabeça, ok, tem razão. Mas eles próprios batizam adultos num pacto com a torre de vigia. Quer dizer, criticam os católicos por batizar crianças com uma tigela, mas depois vão batizar adultos num pacto com a torre de vigia. O batismo na Sociedade Torre Vigia é muito mais grave, mais herético, do que batizar uma criança. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Se alguém pegar em Atos 20:30 e aplicar a Lutero, Calvino e Armínios, que foram homens que surgiram para atrair a si os seus discípulos, se alguém fizer isto, tem que aplicar com mais força às seitas reformadoras que surgiram no século XIX e no século XX. Porque estas seitas não reformaram a verdade. Aquilo que elas fizeram foi reorganizar o erro. Deram-lhe uma nova roupagem, novos profetas, novos centros da autoridade. Foi isso que eles fizeram. Por isso não foi uma reforma da verdade. Foi reorganizar um erro. E o que é que acontece? É que ao criarem estes centros de autoridade, estas organizações religiosas, em vez de libertarem pessoas, criaram prisões mais sofisticadas, criaram prisões de alta segurança, que é muito mais difícil sair e escapar. Alguém que queira sair de uma destas seitas, as testemunhas de Jeová como exemplo, como referência, alguém que queira deixar de ser testemunha de Jeová, é abatido. Os anciãos estão lá, tipo sniper, e vai ser abatido. Daqui não sais, pelo menos com a tua reputação. Não houve reforma, houve um reempacotamento. Por isso, repetindo a ideia, nós estamos a assistir a uma guerra, e esta guerra destas duas frentes não é uma guerra entre o bem e o mal, não. Temos aqui dois lados sinceros, porque há pessoas sinceras de um lado e há pessoas sinceras do outro lado, que estão a lutar no campo de batalha errado. E este campo de batalha, este próprio terreno onde se faz este tipo de luta, de conflito, foi arquitetado pelo inimigo. É uma armadilha. E aquilo que acontece é que as pessoas, os crentes, os cristãos, são como que peças num tabuleiro de xadrez, que são movidas por um mestre, mas de forma invisível. Por isso, estas pessoas estão à mercê das forças espirituais do mal, de acordo com Efésios 6:12. É bom nós usarmos os olhos do nosso coração, os olhos do Espírito, e conseguimos discernir que o objetivo de Satanás não é impedir a verdade. Não é impedir a verdade. É sabotar a verdade.
Porque a verdade faz falta para o engano que ele tem montado. Por isso, sabotar a verdade é muito mais eficaz do que proibir a verdade. Sabotar é infiltrar-se na verdade. Por isso, confundir é muito mais letal do que mandar alguém calar. Por isso, aquilo que Satanás faz não é apagar a luz, é criar um palco brilhante com holofotes refletores falsos, de luzes falsas, mas o objetivo dele é criar um palco. Por isso, ele não quer apagar a luz da verdade, porque ele precisa da luz, né, para operar. Mas ele usa a luz da verdade, a verdade, como isco para conflito. E foi isto que ele conseguiu. De um lado, temos o cristianismo tradicional, que defende com fervor doutrinas como a Trindade, convencidos que realmente estão a representar a verdade herdada dos apóstolos. Do outro lado, nós temos os movimentos das seitas reformadoras, que rejeitam as doutrinas do cristianismo tradicional, convictos, né, de que estão a restaurar uma verdade que foi perdida, que foi abandonada pelos cristãos tradicionais. Só que ambos acham que estão a combater a mentira. Só que o campo de batalha onde eles estão inseridos é a mentira. Eles estão num campo de batalha que é uma armadilha. Aquilo que Satanás faz é manipular os extremos, as duas frentes de conflito, tanto a verdade adulterada pelo tradicionalismo cristão, como doutrinas como a Trindade, como a verdade resgatada pelas seitas reformadoras. Por isso, ele no tradicionalismo cristão, ele defende a doutrina adulterada, assim, defende, mas nas seitas reformadoras ele também defende as verdades recuperadas. Só que o que é que Satanás faz com estas verdades recuperadas? Transforma-as em novas armadilhas. E estas verdades resgatadas foram misturadas com outro veneno. Por isso, a tática é provocar uma guerra sobre um engano. E ele consegue provocar essa guerra sobre esse engano protegendo os dois lados, quer o cristianismo profanado, quer as seitas reformadoras. E criar aqui uma luta sobre um erro que ele próprio promoveu. Por isso, o inimigo, Satanás, trabalha aos extremos. E o objetivo dele trabalhar estes dois extremos é esconder o centro. O que é que está no centro? O Evangelho do Cristo. O trono do Cristo. Cristo, no meio deste conflito, Cristo apenas ficou soterrado. Ele saiu de guerra. Porque ele não está na guerra. O que está na guerra são duas frentes num campo de batalha criado, arquitetado pelo próprio inimigo. E aquilo que foi criado foi um campo de batalha onde foi semeado um erro teológico, um erro doutrinal. E o inimigo ele não quer que a verdade seja silenciada, porque a verdade é muito útil. Ele quer usar a verdade, mas uma verdade corrompida na guerra errada. Satanás usa muitas vezes a brutalidade, mas o que lhe dá realmente prazer não é a brutalidade, é operar com astúcia. E a astúcia não está na mentira descarada, na mentira crua, não. Está na mentira simulada. Por isso, Satanás não destrói a verdade, ele mistura. E o que ele mistura contamina, obviamente. Por isso, o veneno nunca é servido puro. O veneno é servido diluído e, de preferência, serve-se com mel, né, para atrair. E geralmente usa-se cálices bonitos, nomes sagrados, com uma aparência de luz. Isto é uma forma de poder passar uma verdade simulada. O inimigo, ele não elimina a verdade. É mais inteligente ele sabotar a verdade. Porque a verdade continua a ser útil. É útil para trabalhar os dois extremos. Isto vai-me lembrar um bocadinho como se usa a comida num restaurante. E a verdade é como um ingrediente útil numa comida que dá tempero, dá sabor, atrai, convence e fideliza o cliente. Por isso, o prato principal neste restaurante do engano não é a mentira, mas é a verdade com pitadas de mentira. Por isso, o inimigo nunca vai servir a mentira crua, porque isso afasta os clientes, mas pratos bem temperados, com boas quantidades de verdade. Por isso, esses pratos que são aparentemente saudáveis, que alimentam muita gente sincera, mas que lhes envenena a alma. Por isso, Satanás, sem estas pitadas de verdade nos extremos, nas duas frentes, o restaurante dele ia ficar vazio. Por isso, costuma-se dizer que uma mentira
para ter impacto e alcançar profundidade, tem que ter alguma medida de verdade. E é isto que se passa nesta astúcia do mestre do engano. Isto está destacado em 2 Coríntios 11:14, que diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Por isso está aqui uma aparência de luz, de verdade, mas, claro, simulada. E este campo de batalha é um erro fabricado que faz com que as duas frentes entrem em conflito por causa de um erro que ele próprio criou. Por isso, esta primeira frente, o tradicionalismo cristão, que foi então formalizado no Concílio de Nicéia, em 325, mais a Reforma Protestante, estamos aqui de um lado. Agora notem o que é que foi criado por esta frente. Para alguém ser reconhecido como cristão, é obrigatório aceitar o Concílio de Nicéia, a doutrina da Trindade. Se houver alguma pessoa que queira estudar no seminário, para se tornar um professor, seja o que for, se não acreditar na Trindade, essa pessoa não se pode inscrever, não pode frequentar aquela universidade teológica, não pode. Mesmo que creia em Cristo, mas eu acredito em Cristo. Sim, mas se tu fores unitarista, aqueles que acreditam que Deus é um, e se não acreditas que é uma Trindade, tu não podes frequentar a nossa escola. Notem que a Trindade nunca foi ensinada pelo Cristo. Nem mesmo aparece a expressão Trindade na Bíblia, não aparece. Mas esse dogma tornou-se o selo de aprovação da fé verdadeira. Tornou-se o critério que separa o cristão do não cristão, o cristão do herege. Estamos a ver, já não é Cristo o fundamento, é o dogma que ocupa o trono, é o dogma que define. Quando este dogma da Trindade esteve ausente dos lábios de Cristo durante a sua estadia aqui na Terra. Porque ele nunca, se fosse um dogma assim tão importante, iria ficar bem claro nas Escrituras os ensinos dele. Esta é a doutrina principal. Não, isso nem passou pelos lábios de Cristo. E essa expressão nem aparece na Bíblia. Mas tornou-se, ironicamente, a pedra de toque da doutrina cristã. Como é que é possível isto acontecer? Um dogma substituir a Cristo como o verdadeiro fundamento da fé. Por isso, no cristianismo tradicional, não basta seguir a Cristo. É preciso jurar fidelidade ao Concílio de Nicéia, à doutrina da Trindade. Quer dizer, a fé em Cristo já é secundária à submissão ao dogma. O que é que se está a passar aqui? Notem, isto é um campo de batalha fabricado, isto é uma armadilha. O campo de batalha é a doutrina e não Cristo. Cristo ficou de fora, Cristo foi soterrado. Depois surge a segunda frente, que são as seitas reformadoras, que rejeitam o Concílio de Nicéia, que dizem buscar a verdade, restaurar a verdade, conseguiram resgatar algumas verdades abandonadas pelo cristianismo tradicional, no caso dos mormons, os adventistas, Testemunhas de Jeová, a ciência cristã, por aí fora. Então nós somos a restauração do cristianismo verdadeiro. E Satanás dá aprovação a isto. Sim, é verdade, dá aprovação. Só o que é que ele faz? Mistura essas verdades com novos enganos. É como quem adoça veneno com mel. Ok, muito bem. Como é que isto aconteceu? Nós temos o caso dos mormons. Para alguém ser batizado como mormon, não basta crer em Cristo. É preciso aceitar Joseph Smith como o verdadeiro profeta de Deus. Quer dizer, os adventistas do sétimo dia, não basta crer em Cristo. É preciso aceitar a Ellen White como uma profetisa inspirada. É essencial para a salvação. Mas espera, o que é que está a passar aqui? As Testemunhas de Jeová. Para alguém ser batizado como Testemunha de Jeová, tem que aceitar o coro governante como escravo fiel e discreto. Porque se não o fizer, não é batizado, não é encarado cristão verdadeiro. Notem, isto está nas perguntas do batismo para as Testemunhas de Jeová. Se vocês virem o livro Organizados, nas perguntas do batismo, a primeira secção, pergunta 14, diz lá: acredita que o coro governante das Testemunhas de Jeová é o escravo fiel e prudente designado por Jesus? Obviamente, se a pessoa disser que não, não se batiza. Não se batiza, tem que dizer que sim. Notem que nestas seitas reformadoras que surgiram no século XIX, não basta seguir Cristo, é preciso jurar fidelidade a um profeta, a um porta-voz, a um corpo diretivo, a um canal exclusivo, seja o que for. Cristo, dentro destas seitas, foi secundarizado. A submissão à estrutura é o critério, não é a fé em Cristo. Estamos a ver aqui o problema que quer uma frente, quer outra tem. Por isso, aquilo que as seitas reformadoras dizem fazer, que é a restauração da verdade, fogo para cima da Trindade, fogo para cima do inferno, fogo para cima da alma imortal, mas
isto não é uma restauração da verdade. É uma nova forma de escravidão, uma prisão doutrinária disfarçada de reforma. Mas não é reforma. É apenas outro trono montado. E aquilo que Satanás faz é tolerar estas verdades dentro destas seitas reformadoras. Sim, tens aí algumas verdades, mas essas verdades vou colocá-las ao serviço de novos enganos. Que enganos são esses? Idolatria da organização, a obediência cega a homens, o medo está disfarçado de zelo, que as pessoas são zelosas, mas não é pelo zelo, pela graça do Cristo, é pelo medo de serem condenados, não terem a aprovação de Deus. As pessoas não conhecem a graça. A graça, na tradução Novo Mundo, é vertido como benignidade imerecida. Não a conhecem. E depois, claro, dedicam-se a obras no lugar da graça, da bondade imerecida de Deus. Lá está. Satanás tolerou algumas verdades para as escravizar a novos enganos. Concluindo, entre estes sistemas, quer seja o cristianismo tradicional, quer sejam as seitas reformadoras, para ser genuíno cristão, está condicionado a um centro doutrinário inquestionável e não à simples fé em Cristo. A fé em Cristo é secundário à submissão a estes tronos que foram criados. Por isso, a verdade já não é definida pelo Cristo. A verdade é definida pela estrutura que foi montada. Por isso, Satanás conseguiu trabalhar nos dois extremos e esconder o centro. O que é o centro? Cristo. Cristo é o centro. Devia ser o centro. Mas foi soterrado no meio desta guerra. Claro, isto tem aqui uma implicação gravíssima, né? Porque Cristo deixa de ser o único fundamento e a fé dos crentes anda em torno do intérprete, seja ele Lutero, Calvino, Armínio, seja o que for, do dogma, seja qual for o dogma, ou do canal oficial que foi montado. Por isso, a fé do crente anda em torno disto e não em torno do Cristo. Por isso, o campo de batalha é a doutrina e não o Cristo. Esta é a razão do título do que foi escolhido para este vídeo. Um só engano com duas faces. Né? Quer dizer, nós temos aqui um grande engano, tem duas frentes, e esse campo de batalha é uma armadilha, baseado em Efésios 6:12. E depois a jogada de mestre é que o inimigo, estas forças espirituais do mal, conseguiram fazer com que estes dois mundos, estes dois extremos, faz com que se ataquem um ao outro, notem, por um erro que ele próprio semeou. Por isso, aquilo que Satanás semeou é o conflito destas duas frentes que dizem ser cristãs. Por isso, elas estão nesta guerra, mas estão completamente agarradas, acorrentadas a fés que os escravizam. Por isso está aqui uma mestria no engano. O inimigo é como um jogador de xadrez, em que ele percebe que o cristianismo tradicional abandonou algumas verdades, mas a mestria, né, está na jogada seguinte. Ele pega nessas verdades abandonadas como um isco, e as seitas vieram e resgataram essas verdades, mas construíram sobre estas verdades novas heresias, mais refinadas, mais convincentes, mas são heresias. Por isso, aquilo que parecia uma reforma tornou-se uma outra prisão. Aquilo que parecia ser verdade tornou-se um engodo. Por isso, as mudanças doutrinárias que existiram no século XIX e no século XX não são uma volta à verdade, são uma substituição de uma mentira por outra mentira. Isto é um jogo duplo do inimigo, uma guerra onde todos perdem, menos ele. E o maior erro de todos que transforma este campo de batalha em um movimento do anticristo. Porquê é que estamos a dizer isto? Porque o trono de homens, essa autoridade religiosa, quer de um lado, quer do outro, ofusca o trono do Cristo. Por isso, no centro da fé cristã deveria estar o Cristo, cabeça da congregação, cabeça da eclésia. Mas no decorrer deste conflito, neste conflito doutrinário, neste campo de batalha montado, embora quer um lado quer outro invoquem Deus, invoquem o Cristo, eles colocaram os tronos deles no centro. Porque nós temos os trinitaristas com o Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia é o trono. Temos os Mormons, é Joseph Smith. Temos os Adventistas, é o Ellen White. Temos a Testemunha de Jeová, que é o coro governante. Em todos, a fé só é legítima se te submeteres a este trono. O que é que se perdeu? Cristo como o único fundamento.
Aquela liberdade que existia na congregação cristã que Cristo fundou, a Eclésia, que era guiada pelo Espírito, essa liberdade foi raptada para que os crentes possam ser guiados e moldados de acordo agora com estruturas humanas. Por isso perdeu-se a liberdade em Cristo. Por isso, onde estiver o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Nestes grupos é muito difícil o Espírito Santo atuar, porque são estruturas humanas que raptaram o Espírito e foi imbuído de Espírito humano, com um novo propósito. A estrutura, o profeta, o canal, o trono. Por isso, o verdadeiro problema é que Cristo deixou de ser o centro. Cristo passou a ser um símbolo, um produto de montra para a promoção de uma loja. Isto faz-me lembrar um bocadinho... às vezes aqueles produtos são colocados em montras e até mesmo no meio da loja para atrair novos clientes, às vezes colocam automóveis, colocam pianos. Isto cria ali um ambiente apelativo, embora esses produtos nunca sejam vendidos, não estão à venda, mas serve para chamar clientes. É isto que se passa com as igrejas. Cristo é esse carro, é esse piano que está ali no centro, não está à venda, porque não é esse produto que é vendido, mas é a doutrina humana disfarçada de verdade divina. É isso que está a acontecer com as igrejas, quer de um lado, quer do outro. Umas de forma mais enfática, outras de forma mais discreta, mas está lá o trono humano. Tu só és cristão se aceitares o Concílio de Niceia, ou se és cristão se aceitares esta autoridade em qualquer seita reformativa que surgiu no século XIX e no século XX. Por isso é uma guerra onde os dois lados erram. Os dois lados erram, porque embora eles possam acreditar que estão a defender a verdade, mas o inimigo já venceu, porque a guerra está a ser travada no campo de batalha errado, que são dogmas. Por isso o campo de batalha é uma armadilha. O inimigo trabalha os extremos para esconder o centro, e o centro é Cristo. Mas Cristo foi entrado, né, no meio deste conflito. Por isso, em vez de os crentes, quer de um lado, quer do outro, se confrontarem de forma genuína o inimigo espiritual, deviam confrontá-lo de frente e cuidar dos seus corações, não. Estão ocupados a travar batalhas num campo forjado pelo próprio inimigo. E estão distraídos enquanto promovem os seus próprios tronos. Por isso, aqui o problema que se está a passar não é apenas doutrinário, é estrutural, é contaminação espiritual. E esta contaminação não se mete tanto pelo facto de que está certo ou que está errado. Não é tanto isso. Mas esta contaminação é por aquilo que corrompe a essência do Evangelho, ou Cristo. Por isso, o inimigo sabe que o maior engano não é a mentira descarada, mas é a verdade parcial e criação de um trono humano no lugar do trono do Cristo. E aquilo que estas criaturas espirituais invisíveis do mal conseguem fazer é criar aqui um conflito entre estas duas frentes. Faz lembrar aquelas lutas de galos manipulada, em que estão as pessoas por trás dos galos a atiçá-los e eles atacam-se um ao outro. É isto que está a passar entre estas duas frentes, o cristianismo tradicional e as seitas reformadoras. É que eles estão a lutar, e notem, dois galos a lutar por leite derramado. Notem, galos a lutar por leite derramado. Não só lutam por algo que já está perdido, o leite está derramado, mas estão a lutar por algo que nem é da natureza deles e nunca lhes pertenceu, porque o leite não tem nada a ver com galos. Por isso eles estão a lutar por algo que não é da sua natureza, que não é deles, não foi provido por eles, e pior, nem lhes serve de alimento. Por isso, estão a guerrear por doutrinas que nunca foram o cerne, o objetivo do Evangelho do Cristo, mas lutam. Estas duas frentes lutam como se a honra deles dependesse disso. Mas lá está, eles estão a ser vítimas da luta de galos manipulados. Lutam por algo que nunca os vai nutrir. E isto faz lembrar estes membros sinceros cristãos destas instituições religiosas. Gente que só quer agradar a Deus, mas que infelizmente foram arrastados por um conflito religioso que não compreendem, nem precisavam travar. Não precisavam. Mas estão ali engalfinhados. E a prova de que eles não compreendem a batalha onde estão inseridos, isto faz lembrar um bocadinho
aquilo que acontece às vezes entre pregadores de diferentes denominações religiosas. Vamos comparar uma testemunha de Jeová e um evangélico. Geralmente, as testemunhas de Jeová atacam as doutrinas dos evangélicos, mas os evangélicos, não sabem onde devem atacar as testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová nunca são desafiadas naquilo que mais as aprisiona. Imagine o cenário. Uma testemunha de Jeová encontra-se com um evangélico. Ambos estão bem intencionados, com a Bíblia na mão. Mas a conversa entre os dois, nota-se que é uma conversa que eles não estão percebidos do campo de batalha onde estão inseridos. E não é por falta de sinceridade, é por estar no campo errado, com armas erradas, na batalha que não é deles. Agora imaginem, uma testemunha de Jeová aponta os erros dos evangélicos. A Trindade é uma doutrina pagã. O evangélico, em vez de alertar e expor o problema das testemunhas de Jeová, que é o culto praticado a homens, a uma organização, olha, vocês não deviam estar a praticar esse culto, mas essa veneração deve ser a Cristo. O evangélico, em vez de dizer isto, em vez de alertar, porque está percebido daquilo que está a passar, não. Aquilo que o evangélico faz é responder tentando defender o dogma da Trindade. Quer dizer, faz um ataque com o seu próprio veneno. Claro, o outro protege o seu próprio veneno também. Por isso, está ali um conflito em que usam a arma errada para tentar vencer um combate. Não é com essa arma, porque essa arma não vai funcionar. Está aqui um problema que revela que não compreendem o campo de batalha, porque as testemunhas de Jeová não são desafiadas naquilo que mais as aprisiona. E um evangélico, mas as testemunhas de Jeová acabam por estar a lutar por leite derramado, que nunca os vai alimentar, nunca os vai nutrir, e é um problema que não foram eles que geraram. Qual é o resultado de uma conversa destas? As testemunhas de Jeová saem da conversa a pensar que têm a verdade. E o evangélico sai da conversa frustrado, dizendo, olha, eu não consegui vencer a conversa, ficou intermédia porque a Bíblia dele está adulterada e por isso não dá para argumentar. Estão a ver? A discussão entre os dois não trouxe mais luz, apenas reforçou mais a escuridão, porque ambos estão convencidos que defendem o Evangelho do Cristo, enquanto o Cristo verdadeiro está ausente do centro da conversa, porque o centro da conversa foram dogmas criados há milhares de anos atrás. Por isso, está aqui uma jogada de verdades parciais, muito bem arquitetada pelo enganador, com mestria. Por isso, o verdadeiro problema, não está na Trindade, não está no unitarismo. Eu não estou a dizer que seja grave ou menos grave, não é isso. Mas o verdadeiro problema não é o dogma. O verdadeiro problema é um campo de batalha armadilhado, uma guerra por um erro, e depois essa guerra por esse erro, um erro plantado pelo inimigo, provoca ou vai fazer com que estas pessoas ficam preocupadas em criar um trono humano. Não está aqui. E esse trono humano que eles criam é um trono paralelo ao trono do Cristo. Isto sim é grave. Não é tanto o meu dogma equivocado que eu possa ter, porque ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém a tem. Né? Por isso não vale a pena insistir nisso. Mas agora, ocupar o lugar do Cristo, ou tentar criar um trono paralelo ao trono do Cristo, isto sim é gravíssimo. Mas lá está aqui uma armadilha perfeita, e o mais trágico nisto tudo é que nesse conflito de galos, os dois acabam na panela, não é? Este é o desfecho, não é? Para pessoas que não despertarem, que não usarem os olhos do coração para perceberem a guerra espiritual, a verdadeira e genuína guerra espiritual onde nós estamos inseridos. E essa tem a ver com o Cristo. E não com dogmas criados por homens. Com relação a estes homens, a estes líderes que criam estas estruturas, a desconfiança com essas pessoas é lícita. E a pergunta que eu faço é, se esses líderes, seja ele o Papa, seja ele os membros dos Adventistas, dos Mormons, o coro governante das Testemunhas de Jeová, se esses líderes sabem ou não sabem do engano que eles promovem? Ou será que estão iludidos? Isto é uma pergunta sincera. Será que eles são guias que estão iludidos ou são guardas de uma prisão? Eu estou-me a fazer entender. Eles sabem ou não sabem? Eu acredito que, para ser honesto e ser uma resposta segura,
eu acredito que alguns saibam e outros talvez não. Eu acredito que alguns líderes possam estar sinceramente iludidos, porque existe precedente bíblico neste contexto. Temos o caso de Paulo, antes da sua conversão, ele era Saulo, e em Atos 26:9, ele diz que eu estava convencido de que deveria fazer tudo o possível para me opor ao nome do Cristo, ao nome de Jesus. Notem, ele diz que eu estava convencido que eu deveria opor-me. Por isso, ele estava iludido. Por isso, eu acredito que alguns líderes estejam iludidos. Sim, acredito nisto, porque há aqui um precedente bíblico. A diferença é que Paulo foi despertado, assim que foi confrontado, foi despertado. Coisa que não acontece com muitos líderes atuais, que em vez de se arrependerem, respondem ao engano com mais engano. Eu vou-vos dar um exemplo que se passou o ano passado com a Sociedade Torre Vigia. Quando eles vieram com novas luzes com relação a 2 João 9 e 10, sobre a desassociação, aquele texto que diz nem o cumprimenteis, nem os cumprimenteis. E esse texto era aplicado a desassociados. E eles vieram com uma nova luz em 2024. Né? Porquê é que eles vieram com essa nova luz apressada? Por causa daquilo que estava a passar na Noruega, que eles tinham perdido o estatuto de religião, o assunto estava em tribunal, e eles estavam a tentar, então, engendrar as coisas para que depois não fossem punidos em tribunal e fossem absolvidos. Então vieram com novas luzes. Notem, a mudança da interpretação de um texto bíblico, logo após um revés judicial, essa mudança da interpretação, além de ser uma falta de respeito, porque isto é um movimento estratégico para contornar problemas legais, vão ao ponto de mudar a interpretação que eles fazem da Bíblia. Isto é uma vergonha, isto é um padrão de comportamento da Sociedade Torre Vigia, a forma deles lidarem com pressões externas. Né? Mas eles, mesmo mostrando esta falta de respeito, mostra que eles deram as mãos ao engano, porque vão ao ponto de preferir fazer uma nova interpretação de um texto bíblico e mudar o comportamento de 8 milhões de pessoas do que perder 6 milhões de euros, porque era o que estava envolvido até àquela altura, 6 milhões de euros. Então eles preferiram ter direito aos 6 milhões de euros e não perder o estatuto da religião do que ter que mudar uma doutrina dentro do núcleo da JW. Isto mostra que estes homens andam de mãos dadas com engano. Vão ao ponto de mudar a interpretação bíblica por causa de pressões externas, por causa de revés judiciais. Isto é uma vergonha. E depois, caricato é que quem fez este anúncio foi o Mark Sanderson, num dos broadcastings. E se vocês repararem, a gravata do Mark Sanderson tem as cores da bandeira da Noruega. 2 João 9-11. Diz o seguinte: então, mas o texto não diz que não devemos cumprimentar qualquer pessoa que tenha sido removida da congregação? Eu achei muito curioso o facto da gravata, de um adorno do Mark Sanderson a ter as cores da bandeira da Noruega. Notem, o pano de fundo era a Noruega, eles tinham perdido o estatuto na Noruega, eles mudaram a interpretação bíblica por causa da Noruega, e depois aparece o Mark Sanderson com uma gravata da Noruega. Sabe, eu não sei se isto é uma forma subtil de mandar uma mensagem cá para fora, ou para fazer uma piada interna e gozar com as nossas caras, não sei, mas uma coisa é certa, é um detalhe curioso e provocador. Porque tudo o que está num estúdio, o que vai aparecer à frente das câmaras, tudo é estudado, ao pormenor. O tipo de roupa, como é que vais vestido, tudo é visto ao pormenor. E aquilo passar foi coincidência ou foi uma provocação? Ok. Independentemente disto, a conversa que nós estamos a ter é: será que alguns líderes estão iludidos, assim como Paulo estava antes da sua conversão? Ou será que alguns já perceberam o engano e mantêm-se no lugar por orgulho, pelo status, pelo poder? O que é que está a passar aqui? Eu não tenho dúvidas, né, que estes homens do corpo governante já perceberam o engano, né? Fazem parte do engano e estão a tentar manter uma estrutura, assim como aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus. Se nós virmos isso em João 11:48, se o deixarmos, todos vão crer nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação.
Por isso, os fariseus já sabiam que Jesus tinha alguma coisa diferente. Mas se ele continuar a falar, nós vamos perder o nosso lugar. Por isso, estes homens acredito que alguns líderes, incluindo o coro governante, estão apercebidos do engano, mas não querem perder o seu lugar. Não querem perder o seu status, o seu prestígio e todo o império que eles montaram ao longo de 140 anos. Além destes líderes, eu acredito que hajam líderes que tenham feito mesmo um pacto com o poder, com a escuridão, em troca de glória e luxo. Líderes que não servem apenas a estrutura onde eles estão inseridos, a religião onde eles estão inseridos, mas servem também o espírito invisível por trás dessa estrutura. Fizeram um pacto com a escuridão. Isto faz-me lembrar as palavras que estão em Mateus capítulo 4, versículo 9, quando Satanás chegou ao pé de Jesus e diz que todos estes reinos te darei a glória deles se te prostrares e me adorares. Por isso foi oferecido a Cristo glória, prestígio, visibilidade, autoridade em troca de um ato de adoração. Obviamente Cristo rejeitou, mas Cristo, ao rejeitar, aquele lugar ficou vago. Por isso, assim como mostra esta imagem, Satanás está lá em cima, com a mão mais escura. Estas mãos intermédias foi o lugar oferecido a Cristo, que Cristo rejeitou, mas este lugar ficou vago. Por isso, alguns aceitaram esta proposta, que envolve pactos de lealdade ao sistema, em troca de influência, de prestígio, de visibilidade, de dinheiro, de autoridade, de púlpito, tudo isso. Por isso, independentemente do grau de consciência que os líderes religiosos possam ter, a máquina religiosa continua a funcionar. Porque há um espírito a operar por trás destas instituições religiosas, que elas promovem não a Cristo, mas promovem-se a si mesmas, o seu próprio trono. E o plano do inimigo é dar a estes líderes, o Papa, o governante, os edires macedos e por aí fora, a estes líderes, dar-lhes o prémio, né, que são púlpitos, palácios, poder, dinheiro, impérios, por aí fora. E estes impérios erguidos, né, com o apoio invisível de Satanás. Não tenho dúvidas que a mão de Satanás está aqui, porque ninguém consegue chegar ao patamar de bilhões de dólares sem prestar culto a Satanás. Não é possível. Ainda para mais na esfera religiosa. Não é possível. Não é possível. Se alguém me quiser convencer, estou disponível. Não é possível chegar ao patamar de bilhões de dólares. Igreja Mórmon, Igreja Adventista, Testemunha de Jeová e outras religiões estão no patamar de bilhões de dólares. Bilhões. É muito dinheiro para quem diz ser o canal exclusivo de Deus na Terra, quando Cristo, quando esteve na Terra, nem tinha onde deitar a cabeça. Mas pronto, é isto que Satanás oferece a estes líderes, este prestígio, em troca de um ato de adoração, e aos membros, o que é que Satanás oferece? Aos membros, Satanás oferece trabalho, cansaço, confusão, conflito. São os galos a lutar, e saem dali todos depenados, não é? Os líderes, eles não se engalfinham, eles não lutam, eles observam a luta de galos, porque eles sabem que a sua recompensa depende de os membros andarem iludidos e estarem domesticados. Por isso, os líderes observam ao longe. Os membros das seitas, os cristãos em particular, sentem-se justificados. O que é que eles fazem? O que é que eles pensam? Olham para as outras religiões, está tudo errado ali. Mas não percebem que o verdadeiro erro não é aquilo que eles estão a combater. O verdadeiro erro é aquilo que eles veneram em silêncio. O trono que eles deram a homens, independentemente da instituição onde vocês estão inseridos. Por isso o erro é o campo de batalha. As forças espirituais invisíveis do mal conseguiram criar uma guerra em torno de um erro que eles próprios semearam. E o erro que foi criado cresceu de tal maneira que não basta seguir a Cristo. É preciso jurar fidelidade ao Concílio de Niceia, à Trindade, ao coro governante, ao Joseph Smith. A fé em Cristo é secundária à submissão ao dogma que foi criado, que foi estipulado. A salvação na prática passa pela aceitação do dogma que foi criado, da estrutura que foi montada, do trono que foi erguido. Por isso, a verdade já é definida por essa estrutura e não pelo Cristo, não por aquilo que ele ensinou, não pela essência do Cristo, mas pelo trono. E está aqui um problema gravíssimo.
Então o que é que nós deveríamos estar a pregar neste momento? Obviamente que Cristo não nos ensinou a confiar num futuro concílio de Niceia, onde iam ser estabelecidos alguns dogmas que vocês teriam que seguir. Cristo não ensinou isso. E muito menos nos ensinou a confiar numa futura organização que iria surgir no século XIX. Cristo não falou disso. Cristo fundou uma eclésia, uma congregação dirigida pelo Espírito Santo, e não fundou uma seita onde as pessoas tinham que obedecer cegamente a homens. Cristo não formou isto. Por isso Cristo chamou-nos para a reconciliação com Deus por seu intermédio. Por isso Cristo chamou-nos para a liberdade, para a vida, para estarmos de bem com Deus, cairmos na graça de Deus. Por isso João 5,23 diz para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honrou o Filho, não honrou o Pai que o enviou. Por isso, o Evangelho não tem a ver com pregar concílios. Não tem a ver com pregar organizações. O Evangelho é Cristo. E vocês permitam-me abrir aqui um parênteses por causa de uma panca que existe na sociedade da Torre de Vigia. Porque a Torre de Vigia afirma que o cristianismo tradicional abandonou a menção explícita do tetragrama, Jeová. E a sociedade da Torre de Vigia afirma que são os únicos que restauraram o nome de Deus à sua devida glória. Nós somos os únicos que usamos o nome de Deus. Mas há vários problemas neste raciocínio. É que o nome Jeová é uma reconstrução artificial. A transliteração Jeová está historicamente incorreta. E a própria Torre admite isso. Porque a letra J nem sequer existia há 500 anos atrás. Não existia. Passou a existir. Por isso, Jeová foi uma mistura que surgiu na Idade Média, que se usou as consoantes do tetragrama, YHWH, com as vogais da Adonai, que é Senhor, e então construiu-se o nome Jeová. Mas o nome Jeová nem é o som fiel. Este não é o som fiel, porque a letra J nem existia, por isso o G não existia. Por isso este som não é fiel. O mais fiel e mesmo incerto é a expressão Yahweh, mesmo assim é incerta. E eu acredito que o facto de nós hoje não sabermos a pronúncia correta, eu acredito que até tenha sido uma providência divina para evitar que o nome sagrado andasse de boca em boca, como na Torre de Vigia, e fosse profanado. Porque a sociedade da Torre de Vigia está associada com pedofilia, é uma empresa bilionária, está a ser levada a tribunal em todo o lado, por violação dos direitos humanos, pelo ostracismo, por desmembrar famílias, por tantos casos. Imaginem se a Torre de Vigia tivesse a usar o nome sagrado. Quer dizer, isto era uma profanação do nome sagrado. Por isso, eu acredito que o próprio Criador tenha impedido que a pronúncia correta ficasse disponível ao ser humano para evitar este tipo de profanação, como iria fazer a sociedade da Torre de Vigia. Por isso, a Torre de Vigia o que faz é usar um nome que é Jeová, que felizmente não é a pronúncia correta. Este é o primeiro problema, não é? Porque a Torre de Vigia está a usar uma reconstrução artificial do nome. Esta é a primeira. Segundo problema, no Novo Testamento nunca se usou o tetragrama. Nenhum manuscrito do Novo Testamento contém YHWH. Isto não acontece. Os escritores usaram a palavra Kyrios, que significa Senhor, ou Theos, que significa Deus, para se referir ao Criador, ao Pai. Agora, porquê é que isto aconteceu? Porque o foco do Novo Testamento é o nome Jesus, no qual o Pai se manifestou. Por isso, o nome do Pai não tem a ver agora com a restauração fonética do nome dele, com a grafia do nome. Não há o mais importante, não é isso. Não é o resgate de uma pronúncia. Porque agora o Pai manifestou-se no Filho. O Pai agora ficou em segundo plano e irá aparecer só no fim do milénio, de acordo com as Escrituras. Agora o Filho, o Pai manifesta-se no Filho. Eis a razão não ser muito importante essa restauração gráfica do nome no Novo Testamento. Porquê? Porque Jesus é a manifestação do nome de Deus. Mas lá está, a Senhora Jeová faz lembrar um bocadinho aquele provérbio que diz que o sábio aponta para o céu e o tolo olha para o dedo.
Estão a ver a ideia? E temos aqui um problema de critérios com relação àquilo que é importante, com relação ao nome. Por isso, o nome não foi usado no Novo Testamento. Terceiro problema é que o nome de Deus, conforme eu já mencionei agora, está revelado em Cristo, em Jesus, no nome de Jesus. E isso é evidente em João 17,6, quando Jesus está a orar ao Pai, ele diz: Pai, manifestei o teu nome àqueles que me deste. Notem, Jesus está a dizer que manifestou, deu a conhecer o nome àqueles que me deste. Por isso, o que é isto de manifestar o nome? Será que tem a ver com Jesus disse, olha, o nome de Deus escreve-se assim e a pronúncia é esta? Será que tem a ver com isso? Notem o que é que as enciclopédias dizem sobre este assunto. Vamos abrir aqui uma, que é o comentário expositivo do Novo Testamento, e notem o que diz aqui. Segundo, como resultado, Jesus revelou o seu nome, querendo dizer a verdadeira natureza e personalidade de seu Pai a eles. Jesus é a palavra, o revelador vivo de Deus, e como ele tornou o nome de Deus mais real para os seus discípulos, ele lhes revelou sua pessoa e seu caráter. Vocês notaram que esta enciclopédia está a dizer que o revelar o nome tem que ver com revelar a natureza do Pai, a personalidade do Pai. E deu a conhecer aos seus discípulos. Como? Não teve a ver com a fonética. Teve a ver com o Pai estar manifestado no Filho. A essência do Pai estava no Filho. E Jesus, ao falar com eles, ao lidar com eles, estava a manifestar o Pai. E quando lhe revelava verdades sobre a essência do Pai, estava a manifestar o Pai. Por isso, manifestar o nome não tem que ver com a grafia, não tem a ver com a fonética, tem a ver com a essência, o caráter, a personalidade. Certo? Vamos ver outra enciclopédia. Esta faz também aqui uma observação interessante. Diz assim: quando dizemos Abraão, ou Moisés, ou Paulo, surge inicialmente toda uma realidade de vida. Consequentemente, também poderíamos traduzir a palavra da oração de Jesus por eu lhes revelei a tua essência. Estão a ver a ideia, não é? E diz aqui, dá aqui o exemplo de Abraão, Moisés e Paulo. Quando nós citamos este nome, Abraão, vem logo à nossa mente uma realidade de vida, toda a experiência que Abraão passou, toda aquela experiência que Paulo passou, Moisés passou. Esse nome Moisés, esse nome Paulo e Abraão trazem à nossa mente uma vivência, um caráter, um histórico, certo? Por isso é que ele está aqui a dizer, quando Jesus diz, eu dei a conhecer o teu nome, foi a mesma coisa que dizer, eu lhes revelei a tua essência, quem tu és. É claro, para quem está a ouvir isto, o que vos vou mostrar agora são os ensinos de João Calvino, que foi o tal reformador do século XVI, em que os escritos dele estão disponíveis, já têm mais de 500 anos, estão disponíveis e são hoje estudados e consultados por grandes eruditos bíblicos. Ao contrário dos escritos do Russell, que já ninguém sabe onde é que eles andam, apesar de terem apenas 120 anos. O que é caricato. Mas vamos ver então o que é que João Calvino disse sobre este assunto de João 17,6. Eu achei muito interessante e diz assim: porque, pois, diz ele que foi só um pequeno número de pessoas que manifestou o nome de seu Pai. Notem mais à frente. Pois ele não assinala nenhuma outra diferença como sendo a razão pela qual ele manifestou o nome do Pai a alguns. Eu estava a ler isto e abriu-se-me a mente, porque realmente o texto diz que o Pai, manifestei o teu nome àqueles que me deste. O que é que isto indica? Que Cristo não manifestou o nome a todos, mas foi apenas àqueles que o Pai indicou. Notem que isto está aqui a implícita que manifestar o nome tem que ver com revelar o caráter, a natureza e o plano de Deus e não com pronunciar sons sagrados, como que manifestar o nome de Deus fosse alguma fórmula mágica, tipo abre-te sésamo, né? Como que se agora Cristo chegasse ao pé dos discípulos, olha, vou-vos dizer qual é o nome, mas tem que ser sussurrado, porque isto é um nome secreto que é apenas para vocês, é àqueles que o Pai deseja. Por isso, olha, o nome de Deus é este. Não tem a ver com isto, isto é patético, isto é absurdo. Por isso, o manifestar o nome tem a ver com a revelação da pessoa de Deus
no Cristo. E, obviamente, como Cristo lidava com os seus discípulos, o Pai manifestou-se aos cristãos por meio do Cristo. Por isso é que diz o versículo que Cristo manifestou o nome àqueles. Por isso este argumento de João Calvino deixa bem claro que a manifestação não foi a todos, mas àqueles que o Pai lhes deu. O que é que isto implica? Que a revelação do nome, o conhecer o nome, é uma revelação seletiva. Nem todos conhecem o nome. E, obviamente, isto não tem a ver com fonética. A manifestação do nome não é uma informação, é uma revelação espiritual, que nem todos conhecem. Por isso, revelar o nome, dar a conhecer o nome, não tem a ver com palavras. O nome aqui não é uma palavra sagrada como o tetragrama, como Jeová, como Yahweh, como Javé. Não tem a ver com isso. É a identidade e o caráter e a presença de Deus. Que Deus foi manifestado em Cristo e apenas aqueles que escutaram a Cristo, o Pai se pôde manifestar. Não tinha a ver com decorar palavras. Por isso é que em Hebreus 1:3 diz lá que Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isto é, o Filho é a expressão exata de Deus. É a manifestação da pessoa de Deus no Filho. Por isso o nome está no Filho. E o Filho, ao lidar com aqueles que estão à sua volta, que o aceitaram, manifestou o Pai, manifestou o nome, a essência do Pai. Fiz-me entender? Portanto, Jesus revelou o nome do Pai. Não revelou uma pronúncia hebraica, um sussurro fonético. Não, foi a vida encarnada, o caráter, a graça de Deus, a essência de Deus, do Pai, estava então no Filho, acessível e visível a todos. Né? Algo que só aqueles que nascem de novo, que são regenerados, podem então discernir. Por isso, o nome não tem a ver com resgatar pronúncias, nem recuperar grafia de palavras, não tem a ver com isso. Né? Porque se tivesse a ver com grafia, se tivesse a ver com fonética, o trabalho do Cristo tinha sido inglório, porque ele manifestou o nome aos discípulos, mas depois perdeu-se essa fonética. Estão a ver? Porque hoje já ninguém sabe. Não tem a ver com isso, não é? E depois entramos aqui no outro problema, é que o nome Jesus encarnou mesmo o nome do Pai. O tetragrama está incluído no nome Jesus, porque o nome Jesus, a pronúncia mais correta tem a ver com Yehoshua, uma coisa assim, Yehoshua. E esta palavra Yehoshua, a primeira parte da palavra Yehu, que é a forma abreviada do tetragrama, e depois a segunda parte, Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que significa salvar. Notem, o tetragrama está na primeira parte da palavra do nome de Jesus, Yehoshua, com a expressão salvar. O nome de Jesus significa literalmente o tetragrama mais salvar. Isto quer dizer Jeová salva. Por isso Jesus quer dizer Jeová salva, Jeová é salvação, Yahweh é salvação. Por isso o nome de Deus, o tetragrama, mesmo em termos linguísticos, está inserido no nome do Filho. Embora João 17,6 não tenha a ver com a linguística, tem a ver com a manifestação do Pai no Filho, mas até neste pormenor, o nome de Jesus tem incluído o tetragrama. Por isso não é preciso andar a resgatar nomes e inventar pronúncias. Fomos nós que restauramos. Não é preciso andar a restaurar este nome, porque ele já está no nome do Filho. O nome do Pai está no Filho. Por isso o nome, o tetragrama, está teológica e linguisticamente falando presente no nome original do Filho de Deus, Jesus. Por isso essa obsessão pela pronúncia do nome Jeová, quer dizer, isto é irónico, porque Deus revelou-se de forma perfeita no Filho. O nome do Pai está no Filho. Por isso não é preciso andar a resgatar pronúncias, nem palavras. Já João Calvino dizia isto há 500 anos atrás, né? Que o Pai manifestou-se a alguns, por isso não tem a ver com pronúncias, tem a ver com o caráter, né? Por isso era uma revelação seletiva, era uma revelação espiritual, não era uma informação que foi passada. Olha, está, as testemunhas de Jeová parece que faz lembrar aquele provérbio, né? O sábio aponta para o céu, o tolo olha para o dedo. E temos aqui a redução da missão do Cristo a uma restauração de um nome ou de uma pronúncia. E depois o paradoxo é que usam o nome adulterado, Jeová
é fabricado, usam este nome adulterado para acusar os outros de adulteração. Está aqui um conflito de ideias. E depois, para agravar, a Sociedade Torre Vigia é a única religião que não toma dos emblemas que representam o corpo do Cristo. Quer dizer, têm um respeito tão grande pela grafia do nome e depois desprezam a manifestação desse nome no Filho, por nem tocar nos emblemas. Temos aqui um problema sério e temos aqui forças espirituais iníquas envolvidas na doutrina das Testemunhas de Jeová. Por isso, a sugestão que nós damos à Torre de Vigia é: comecem a pregar o Cristo e não a vossa organização. Ajudem os vossos membros a ter fé em Cristo e não a ter fé no corpo governante. 11 homens. O foco é João 5,23. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O nome de Deus é santo. Sim, o nome de Deus é santo. E a revelação plena do Pai está no Filho. Por isso, não está num nome vocalizado, mas está numa pessoa que encarnou. Alguém que se tornou carne e sangue, que é Cristo. Por isso, o verdadeiro cristão não é quem diz o nome certo, é quem honra o Filho, é quem o reconhece, que está no centro de tudo. Por isso, o verdadeiro cristão não é aquele que cria um trono, jw.org, e para mais um trono criado à custa do nome divino. Isto é um pecado capital. Por isso, o verdadeiro cristão não é quem diz o nome certo, é quem reconhece o Cristo no centro de tudo. Por isso, a mensagem não é um nome, a mensagem não é uma doutrina herdada, a mensagem não é uma estrutura, é uma pessoa, e essa pessoa é o Cristo, no qual o nome do Pai se manifestou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, aquilo que nós devíamos estar a pregar era o Cordeiro, não era o Concílio de Niceia, não era a doutrina da Trindade, não é os ensinos da Torre de Vigia, não é a organização JW. Devíamos estar a pregar apenas a Ele. Quem? O Cristo. Por isso, a quem está a ver este vídeo e chegou até aqui, você está a combater a batalha certa? O campo de batalha é a JW? Vocês estão a promover um trono humano paralelo que ofusca o trono do Cristo? Vocês rejeitaram a Trindade? Fizeram bem, mas vocês esqueceram-se de rejeitar o culto a homens? Aquela autoridade que se colocou entre vocês e o Cristo? Vocês esqueceram-se de rejeitar esse culto, essa veneração a homens? Vocês honram o nome, mas será que vocês não sabem que tal nome é manifestado na plenitude no Filho? Não é manifestado numa organização. Será que vocês não sabem isto? Vocês estão a lutar pela verdade? Ok. Ou estão a lutar por uma instituição? Ou por uma tradição familiar? Uma ideia herdada dos vossos pais? O verdadeiro Evangelho não tem que ver com espalhar revistas, não tem que ver com publicitar uma empresa JW, não tem que ver com fazer horas. A verdade não é um argumento, a verdade é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a verdade está no silêncio do nosso arrependimento, da nossa comunhão com o Filho, para conhecermos o Pai. Quem me tem visto o Pai. Por isso, vocês examinem tudo e retenham apenas aquilo que é bom. Cristo não nos chamou para vencer debates, chamou-nos para viver e anunciar o verdadeiro Evangelho. Cristo, onde o Pai se manifestou.